Sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, em Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13, vemos Jesus que passa e vê Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." A raiz desse chamado está na misericórdia. Mateus, este nome significa dom de Deus. Quem ele era? Um publicano, cobrador de impostos, odiado pelo povo por seu trabalho que favorecia o poder romano, explorando os judeus e enriquecendo-se através de corrupção. Mateus é um pecador público. Jesus passa, vê e chama: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Nenhum rabino chamaria um pecador público para ser o seu discípulo. Como entender o chamado de Jesus? Deus foi sempre o grande incompreendido por parte dos homens, no seu agir, no seu silêncio, nas suas exigências. Mas a incompreensão maior refere-se à sua misericórdia. Ele passa e vê Mateus. Este ver, este olhar de Jesus é um olhar cheio de ternura, um olhar que penetra o coração de Mateus, um olhar que valoriza aquele que tinha desvalorizado a si mesmo, que não se achava digno de afeto e respeito. Eu sou um pecador público, mas no olhar de Jesus está todo o bem, todo o respeito de alguém que ama de verdade. Em Jesus, o olhar daquele que vê todo o teu potencial e te diz: saia dos limites dos teus pecados. Você pode mais. Vejo algo em você que é iluminado. Saia das realidades de escuridão. Não me importa tuas escolhas e decisões erradas. Tuas escolhas podem ter sido equivocadas. Para Jesus, o homem não pode ser avaliado por seus equívocos, mas por aquilo que ele pode ser. Eu não sou o que sou, senão a pessoa que eu posso chegar a ser. Para melhor entender esta frase, nós somos um diamante bruto, uma pedra de diamante rara, por ser única, singular, mas que precisa ser lapidada para manifestar toda a beleza que já possuía, porém estava escondida. No Salmo 138, versículo 8 diz assim:
O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. O Senhor nos criou, mas este diamante precisa ser lapidado. A ternura do olhar de Jesus é que move Mateus, que na cadeira da coletoria estava sentado, na comodidade. Quando Jesus diz, segue-me, ele se levantou e seguiu a Jesus. Mateus convida Jesus para uma refeição em sua casa. E vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Mateus, ele é grande em sua resposta, porque ele não usa máscaras diante de Jesus. Ele se apresenta como é, um pecador público, e em sua casa estavam muitos como ele. Jesus tem um olhar límpido. Jesus tem um olhar sem preconceitos, sem medo. Então, alguns fariseus perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. O olhar de Jesus não é o olhar do médico que vem para diagnosticar, mas é o olhar do médico que vem para curar. É um olhar de amor, de respeito, de confiança. No seu olhar já está a cura que nos atrai. Por isso, Mateus, que estava sentado, se levantou. No levantar, já está o princípio da ressurreição, ou seja, eis-me aqui de prontidão para uma vida nova. No seguir Jesus, está o caminho certo para a cura integral do homem. Jesus não te chama para te repreender, Jesus te chama para te salvar. Jesus te chama em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Onde você está? Mateus estava pecando. O seu ofício era de corrupção e exploração do povo. No versículo 13 nós vemos assim, aprendei, pois, o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6 diz, porque é amor que eu quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias chega a dizer que o único sacrifício válido é a conversão sincera. Sede misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. Não adianta devoções piedosas sem ter misericórdia para com os outros. No seguir a Jesus, Mateus encontrou o sentido da vida, a conversão, a salvação. Quando olhamos para as histórias dos santos, todo santo tem um passado, mas passado é passado. E todo pecador tem um futuro. Qual será o seu futuro? Jesus diz para mim e para ti, levanta-te e segue-me. Meu irmão e minha irmã, diga comigo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.